Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é mais um vídeo para apresentação da atividade de caldeiras e fornos, atividade complementar da nota da segunda VA da disciplina de caldeiras e fornos do professor Felipe Centeno. Meu nome é Matheus Henrique, sou da turma de Engenharia Mecânica da UFRPE, o AXA, e vou fazer a parte da minha apresentação do relatório. Esse aqui é o relatório da gente. Esse relatório foi feito em dupla, o aluno Emanuel Noé e eu, Matheus Henrique, da atividade de água de alimentação para as caldeiras. Segue aqui um pouquinho do nosso relatório, o resumo, o primeiro tópico trata das bombas para caldeiras que asseguram o fornecimento constante de água, superando a pressão interna do equipamento. Em seguida, um pouquinho sobre os injetores, funcionamento termodinâmico e por aí vai. Aqui um resumão dos tópicos que a gente vai abordar. Aqui um pouco do sumário, Eu vou falar sobre um pouquinho da introdução, sobre as bombas para a caldeira, sobre os injetores, sobre os visores dos controladores do nível de água, E até esse quinto tópico, sobre os parâmetros analisados na água de alimentação para as caldeiras. Do tópico 6 ao 10 vai ser o aluno Emanuel Noé, Enfim, nessa apresentação a gente vai estar explorando aí esse tema essencial para a engenharia térmica, que no caso é a água de alimentação nas caldeiras. E a gente vai entender um pouquinho de como o controle adequado desse insumo vai estar influenciando diretamente na eficiência, na durabilidade e na segurança das caldeiras industriais. E como eu falei, eu vou percorrer aí durante 5 tópicos principais, que é a introdução ao tema, um pouquinho sobre as bombas de alimentação, sobre os injetores, sobre os visores e controladores de nível e os parâmetros físico-químicos da água, E a proposta dessa apresentação, além de ser o complemento da nota da segunda VA, vai ser trazer uma visão mais abrangente e um pouco mais aplicada, conectando a teoria, as normas técnicas e as práticas industriais atuais, Enfim, as caldeiras elas são equipamentos que vão estar operando aí sempre a altas pressões e altas temperaturas para gerar o vapor, E elas são amplamente utilizadas nos processos industriais, desde a geração de energia até os processos químicos e alimentícios, E um dos pontos mais críticos do seu funcionamento vai ser a qualidade e o controle de água da alimentação, E uma gestão inadequada dessa geração vai levar às incrustações internas, a corrosão acelerada e também uma queda de eficiência térmica e até mesmo os acidentes como explosões. Por isso, vai ser indispensável a gente compreender como essa água vai ser inserida, tratada e monitorada, E a gente vai abordar isso aí nos dispositivos envolvidos nesse processo, E é isso, um pouquinho da introdução. Aqui, o próximo tópico são as bombas para as caldeiras. Aqui discorrendo o assunto. Deixa eu olhar aqui na imagem, pronto. As bombas para as caldeiras, elas vão ser os principais dispositivos que são responsáveis na questão de transportar água tratada para o interior da caldeira, E elas vão estar precisando vencer uma pressão interna da caldeira para poder operar com alta confiabilidade e manter a vazão conforme a demanda do vapor, Ou seja, na prática isso vai significar lidar com as pressões superiores a 10 bar e até pressões que podem chegar a 100 bar, das caldeiras de alta pressão. Por isso, a gente utiliza bombas centrífugas multistágios que vão conseguir elevar a pressão progressivamente nos diferentes estágios. E além disso, nos sistemas mais modernos que a gente tem, vai estar contando aí com motores acoplados
e acoplados a inversores de frequência, né, permitindo a gente ajustar a operação conforme o consumo do vapor. E a escolha certa da bomba, aliada ao dimensionamento adequado, né, considerando a altura manométrica, as perdas de carga e a NPSH, vai ser fundamental para a gente evitar os problemas como cavitação, como sobreaquecimento e até mesmo o desgaste prematuro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, né? E enfim, ainda sobre as bombas, a gente vê que é essencial a questão da redundância, né? Nas instalações mais críticas vai ser comum a gente utilizar as bombas reservas, que vão estar entrando em operação automaticamente, caso a bomba principal falhe. E isso vai garantir a continuidade operacional e vai atender também as exigências normativas, né? Como a NR13. Né? E além disso, os sensores de pressão, as temperaturas e a vibração vão ser cada vez mais encorpados para a manutenção preditiva, né? Reduzindo aí as falhas, os riscos e as falhas inesperadas, né? Também temos aí que a gente pode falar, deixa eu ver o nome das empresas aqui, né? Nas empresas brasileiras como a KSB, a SUSE, a Grundfos e a WEG vão estar oferecendo bombas e motores desenvolvidos especificamente nos usos de caldeira, né, com eficiência energética e com a integração de sistemas de automação industrial. Né? Assim, a bomba vai deixar de ser apenas um componente mecânico e vai passar a ser um elo vital na segurança e na performance do sistema térmico. Né? Pronto, aqui o próximo tópico, né, sobre os injetores. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui. Tem aqui uma imagem. Enfim, né? Apesar do domínio das bombas, os injetores vão ter um papel relevante, né? Eles operam sem as partes móveis e usam o próprio vapor da caldeira para injetar água com base no efeito Venturi. E isso vai estar tornando eles mais robustos, né? E ideias como sistemas auxiliares e ideais no caso, né? Vão ser mais robustos e vão ser ideais como sistemas auxiliares ou como sistemas de emergência. Né? Por exemplo, numa queda de energia elétrica, né? O injetor vai estar continuando operando, garantindo a alimentação dessa caldeira. E o funcionamento dele, embora seja simples, vai exigir condições mais específicas, como por exemplo, o vapor seco, o alinhamento correto e a ausência de ar ou do condensado na linha de alimentação. E a eficiência dele vai estar variando aí entre 25 a 40%, mas a confiabilidade dele vai compensar nos diversos contextos, como por exemplo caldeiras verticais, locomotivas, navio e caldeiras de biomassa. Né? E ainda sobre esses injetores, né, os fabricantes brasileiros como Válvulas Comodoro, Caldeiras EIT ou MBX Máquinas ainda vão estar produzindo os injetores baseado no tradicional modelo Comodoro, né, que é utilizando o bronze e outras ligas resistentes. E apesar das limitações nos controles de vazão, os injetores vão se destacar pela simplicidade, pelo baixo custo da manutenção dele e pela independência energética. E eles são especialmente úteis nos ambientes remotos ou nas caldeiras que exigem máxima segurança de operação. E também a gente tem a oportunidade de modernização dele, né, com o uso de materiais mais duráveis ou a incorporação de sensores, tornando eles mais compatíveis com sistemas de controles avançados. Né? Então, mesmo com os avanços de tecnologia, os injetores vão manter o espaço dele no cenário atual, quando a gente vai estar incorporando essa questão mais tecnológica neles. Aqui um pouquinho sobre os visores e os controladores do nível de água. Cadê? É isso, né? O nível da água dentro das caldeiras ele precisa ser rigidamente controlado. Né? Então, quando a gente tem um nível mais baixo, vai estar causando superaquecimento e ruptura dos tubos, e um nível mais alto vai estar podendo arrastar água junto com o vapor, danificando as turbinas e as válvulas. Né? Então, esses visores do tipo tubular e reflexivo, eles podem permitir a visualização direta desse nível da água, sendo obrigados por norma.
Deixa eu botar aqui na, na imagem. Enfim, já os controladores automáticos vão estar variando na questão da complexidade, né? Desde as boias mecânicas até os sensores eletrônicos que usam tecnologia de pressão diferencial, capacitiva ou até mesmo ultrassônica. E esses sensores eles vão estar integrados às CLP e ao sistema SCADA, que vão estar possibilitando controle remoto, alarmes, intertravamentos e ações corretivas automáticas nos casos de anomalia, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. É isso. Pronto, ainda sobre os visores e controladores, a gente tem empresas como a Klinger, a Techflux e a Conexel, que elas são referências nacionais, né, nesse tipo de equipamento. E além disso, as normas como a NR13 vai ter exigindo essa redundância nos sistemas de controle de nível, na inspeção periódica e a questão de dispositivo de bloqueio automático. Tudo isso para eficiência e para durabilidade, né? E nas caldeiras mais modernas, o sistema de controle proporcional vão estar ajustando a entrada de água em tempo real, né? Conforme a variação da carga térmica. E acaba que isso vai ser bom porque vai estar otimizando o consumo de água, de energia e dos insumos químicos, né? E a gente utilizar aí os sensores inteligentes vai ser uma automação. E isso acaba que vai estar melhorando, né? Vai estar reforçando a segurança operacional, além de gerar também a economia e a sustentabilidade para a planta. Aqui o tópico 5. Deixa eu descer ele. Pronto. Tópico 5 está falando aí sobre os parâmetros analisados na água da alimentação para as caldeiras, né? E a gente sabe que a qualidade desse tipo de água ela vai ser decisiva, né? Os parâmetros como a dureza, o pH, a sílica e o oxigênio dissolvido, né? Também a condutividade elétrica e os sólidos totais devem ser monitorados continuamente, né? Então a gente vê que esse controle tem que ser feito, essa manutenção, esse controle tem que ser feito periodicamente, né, para poder manter a qualidade. Aqui uma tabelinha, né, falando dos parâmetros, né? Enfim, na dureza causada por íons de cálcio e magnésio vão estar formando aí as incrustações que vão estar acabando resultando, na verdade, né, na redução da troca térmica. Por exemplo, outro exemplo, na verdade, né, o pH ele deve ser levemente alcalino, ali na faixa de 8,5 a 9,5 para poder evitar a corrosão. Já outro exemplo aí na sílica, né, mesmo nas concentrações mínimas, ela pode se depositar nas turbinas e causar falhas mecânicas. Pronto, já na questão, outra questão também, né, que eu falei, do oxigênio dissolvido. Acaba que ele acelera a corrosão e deve ser removido por desaeração térmica ou até mesmo por aditivos como a hidrazina. Já na condutividade elétrica e os STD vão indicar a presença de sais e impurezas, né, que precisam ser controladas por purga e pelos tratamentos químicos. Cadê? Aqui falando dos tratamentos, né, prévio, interno e externo, né? O tratamento da água ele vai ter três etapas principais, né? Como eu tô falando aí, como eu falei aí, que são esses três tipos, né? O tratamento prévio, que vai estar sendo com a remoção dos sólidos em suspensão, o tratamento interno, que é a correção do pH e o uso de antiespumantes e sequestrantes, e também o tratamento externo, né? Com a osmose reversa, troca iônica e desaeração térmica. E a gente tem aí também empresas como a Veolia, a Curita, a GE, enfim, entre outras, que vão estar oferecendo soluções completas nesse setor, com com a instrumentação avançada e com a integração com sistemas de controle, né? E a gente vê que a monitoração da água é mais uma exigência técnica, né? E é uma medida de segurança e de economia. E a gente vê também que a automação desses sistemas vai estar gerando a redução de falhas humanas e a melhoria na eficiência da planta como um todo, né, no geral. E a gente vê também que, além de tudo, vai estar garantindo a conformidade tanto com a NR13 tanto com a NR13 quanto com a NBR 12.216. E é isso, né? A gestão da água da alimentação dessas caldeiras, né?
existe um equilíbrio, né? Tanto na engenharia, quanto na automação, quanto na química, né? Então, cada parte dessa área, né? Cada componente do sistema, né? Tanto bombas, injetores e visores do tratamento, né? Eles têm um papel determinante nessa eficiência e na segurança. Então, a gente vê também que investir em equipamentos confiáveis e em monitoramento contínuo, né? Vai ser uma medida de estratégia, né, para poder atender essas exigências legais e manter também a qualidade e a eficiência da caldeira, né? E esse próximo tópico, quem vai estar tratando aí é o aluno Emanuel Noé. Olá, depois da apresentação de Matheus, né, falando sobre a introdução, o resumo, os primeiros 4 tópicos. Agora meu nome é Emanuel e eu vou apresentar os tópicos, né, seguintes. E um desses primeiros tópicos são os objetivos do tratamento da água de caldeiras, né? Assim, um dos aspectos mais importantes para assegurar a segurança, a eficiência e a durabilidade do sistema de geração a vapor é o tratamento de água utilizado na alimentação das caldeiras, né? E assim, o principal objetivo do tratamento da água não é só garantir a eficiência térmica, mas também evitar, né, problemas como incrustações, corrosões e a formação de espuma que prejudicam o funcionamento da caldeira, né? Então, assim, é, vale destacar que esse processo não é apenas uma recomendação técnica, né, mas uma exigência regulatória em diversas jurisdições, né? A água maltratada ela pode comprometer diretamente a segurança da operação, sendo responsável por falhas mecânicas, superaquecimento, estouro de tubos e até explosões. Em muitas indústrias, mais de 50% dos problemas de manutenção em caldeiras são atribuídas à má qualidade da água, né? Então, assim, por isso o tratamento da água deve ser visto como uma parte do planejamento estratégico da planta e não apenas como uma manutenção de rotina, né? Aqui vamos ver um pouquinho sobre a parte de incrustações. Então, assim, as incrustações atuam como isolantes térmicos, né? Uma camada de 1 milímetro pode reduzir a transferência de calor em até 10%, né? O que obriga a caldeira a operar em temperaturas mais elevadas para atingir a mesma produção do vapor, resultando em um consumo excessivo de combustível e o maior estresse térmico dos materiais. Além disso, essas crostas podem desprender-se em placas, bloqueando válvulas ou danificando tubulações, é, tubulações, né? O uso de tratamentos químicos com fosfato dispersante é uma prática comum para prevenir essa formação. É, é, Em questão da prevenção, né, da corrosão, a corrosão não só perfura é, as paredes metálicas, como também libera resíduos metálicos na água, né? É, Afetando sensores, válvulas e contaminando o sistema de condensado. A oxidação é acelerada quando a presença de oxigênio dissolvido, dióxido de carbono, pH ácido. Em caldeiras de alta pressão, até traços de oxigênio já são considerados críticos, né? Por isso, os de aminas, neutralizantes e filmantes têm crescido, criando uma barreira protetora na superfície metálica, né? Também é fundamental manter o ambiente alcalino e o sistema fechado e bem vedado, né? Outro objetivo importante é manter a quantidade elétrica da água dentro de limite controlado, né? Porque essa quantidade indica a presença de sólidos dissolvidos e seu monitoramento previne o acúmulo excessivo de sais na caldeira, né? Quando a quantidade excede o limite estabelecido, é necessário executar o blowdown, que é a purga, né? Que é outro procedimento incluído no programa de tratamento. E assim, o arraste, que pode contaminar o vapor gerado, comprometendo turbinas a vapor, controladores de calor e sistemas de processos que usam vapor limpo, como na indústria farmacêutica e alimentícia. E a formação de espuma, gotículas arrastada até está diretamente ligada à alta concentração de sólidos dissolvidos e à alcalinidade excessiva da água. Assim, o tratamento também deve garantir a estabilidade do ponto de ebulição, evitar espumas e controlar a dosagem química para minimizar o arraste, né? Então, assim,
Um tratamento bem adequado à caldeira tem um impacto significativo tanto no meio ambiente quanto na economia, né? Porque a utilização de água tratada não na operação de caldeiras melhora a eficiência energética, diminui o uso de combustíveis fósseis e reduz a emissão de poluentes no ar, né? E além disso, diminui os gastos com a manutenção, interrupção inesperada e substituição de peças danificadas, né? E assim, no Brasil, além da NR13, a ABNT NBR 1216, entre outras normas de referência em plantas com resistência mais alta, como a ASME, e assim, especifica limites rigorosos para a qualidade da água em caldeiras de alta pressão, né? E o cumprimento dessas normas não é apenas uma questão legal, mas de responsabilidade técnica e ética da engenharia, né? E inspeções regulares e de rastreabilidade das análises da água também fazem parte das boas práticas operacionais. Agora vamos ver métodos de tratamento da água em caldeiras, né? A qualidade da água que circula em uma caldeira tem um impacto significativo em sua eficiência, né? Segurança e durabilidade. Como é mencionado anteriormente, o tratamento da água e da alimentação visa prevenir questões como incrustação, corrosão, formação de espuma e até arrasto de impureza, né? E para alcançar esses objetivos, utiliza diversas abordagens terapêuticas, né, que podem ser categorizadas. Cada um tem suas particularidades, uso e restrição, e são frequentemente empregados de maneira complementar, né? O tratamento externo diz respeito ao conjunto de procedimentos executado antes da água ser introduzida na caldeira, né? Esse objetivo principal é eliminar sólido desenvolvido, gases e partículas em suspensão, né? É, então, assim, o tratamento, a troquiônica é um dos métodos também mais comuns no tratamento externo, que esse processo é realizado por resinas que removem íons indesejáveis da água, como cálcio, magnésio e sílica, né? Substituindo inócuos como sódio ou hidrogênio. A osmose reversa é uma tecnologia de membrana que é outro método bastante utilizado, né? Assim, por outro lado, a desega- desega- degasificação térmica é utilizada para eliminar gases dissolvidos, como oxigênio e dióxido de carbono, que causam a corrosão, né? Portanto, envolve o aquecimento da água em um desgasificador, no qual o vapor faz com que os gases se separem da solução, né? Então, assim, a divisão em pré-tratamento, tratamento externo e interno reflete um fluxo sequencial lógico e eficiente, né? Porque o pré-tratamento foca na eliminação de contaminantes mais brutos, o externo na purificação fina e o interno na correção contínua de desvios, né? E isso permite que a água atinja os padrões exigidos mesmo em regiões com fontes hídricas de baixa qualidade, como os poços artesianos com alta salinidade ou águas superficiais com carga orgânica. Então, assim, embora pareça simples, o pré-tratamento é crucial para proteger as etapas seguintes, né? Se partículas como sílica, argilas e metais pesados não forem removidos, elas vão comprometer a eficiência da osmose reversa, né? Ou das resíduos de troca iônica. E o uso de coagulantes e floculantes em conjunto com decantadores ou flotadores pode ser necessário em casos mais críticos. Então, e também, como foi falado, né, o investimento em osmose reversa e desmineralizante geralmente se paga em médio prazo, né? Devido à economia do combustível, né? Menor frequência de limpeza química e maior vida útil da caldeira. E além disso, as tecnologias como e denionização vêm ganhando espaço em plantas automatizadas, né? Eliminando a necessidade de regeneração com produtos químicos. Assim, e como foi falado, o tratamento interno, ela indica, como o nome indica, né, o coordene da caldeira ou em seu circuito de alimentação, né? E seu objetivo é complementar o tratamento externo e controlar as impurezas remanescentes que não foram eliminadas, né? É, é importante ressaltar é, que a eficácia, né, de qualquer método de tratamento está diretamente ligado ao monitoramento constante, né, da qualidade da água por meio de análises laboratoriais, regulares do parâmetro de pH, dureza, alcalinidade, condutividade, sílica, oxigênio dissolvido ou outros, né? E assim, a automação do sistema de tratamento está se tornando cada vez mais comum, né? Possibilitando ajustes em tempo reais com maior confiabilidade. E ainda mais na indústria atual, se faz uso combinado de várias técnicas, né?
Por exemplo, uma indústria pode implementar perfiltração, osmose reversa e desgasificação térmica. E assim vai se misturando cada uma, né? Então, assim, a manutenção de qualidade da água durante a operação contínua depende desse tratamento. É um sistema vivo, onde cada alteração de pH, na concentração de sólidos ou na temperatura afeta a eficiência da caldeira, né? Por isso, os de sensores online, como foi falado, né, é, acoplados a sistema de controle automático de dosagem é cada vez mais comum, essa automatização, né? E os produtos aplicados variam conforme a pressão da caldeira e o tipo de tratamento externo adotado. E assim, no que diz respeito à sustentabilidade, os métodos de tratamento têm se aprimorado para diminuir o uso de produtos químicos, né? A geração de efluentes e o consumo de energia. E o reaproveitamento da água de purga, a utilização de membranas de alta eficiência e a recuperação de calor de processos são exemplos de práticas que combinam eficiência e compromisso ambiental, né? Então, assim, a escolha depende da política ambiental da empresa, né? Tecnologias que reduzem o consumo de químicos ou minimizam rejeitos, como a utilização do condensado e sistemas de zero descarga líquida, estão se tornando critérios excessivos, principalmente em setores com responsabilidade, ESG, né? E além disso, o custo de ciclo de vida da caldeira, e não apenas o custo inicial, deve nortear a escolha de método de tratamento, né? Agora vamos falar só um pouquinho sobre os fabricantes nacionais de injetores para água de caldeira, né? É, assim, a presença dos injetores é estratégica para garantir uma continuidade operacional em sistemas que não podem parar, né? E eles também têm uma aplicação em sistemas de emergência, em que a bomba principal falha por corte de energia. Então, por isso, continua sendo valorizado em caldeiras auxiliares de hospitais, plantas de backup e até locomotivas industriais, né? E assim, um design popularmente denominado é o Commodore, né? E essa versão do modelo Commodore demonstra a adequação da engenharia brasileira às necessidades locais, né? Os fabricantes ajustaram o projeto original em inglês, substituindo materiais importados por equivalentes nacionais e adaptando conexões aos padrões médicos, né? O que facilita a sua instalação e manutenção. É, temos aqui o injetor Commodore, né? Que é a marca, né? Que é fornecedor consolidado com atuação em todo o território nacional. O material que ele usa é corpo em bronze, sem parte móvel interna, que torna o equipamento resistente de alta durabilidade, né? A faixa de pressão entre 2 a 10 kg-força, né? E as bitolas disponíveis são várias. E a aplicação, né? Alimentar caldeiras mesmo sem energia elétrica é indicado como sistema de redundância às bombas, né? O preço varia de 3 mil a 10 mil reais, conforme a bitola, especificações. E o distribuidor é distribuído a partir de Paysandu, né? No Paraná, cobertura nacional. Outro lugar, outro fabricante, né, nacional é a Causa da Cadeira, né? Que eles são especialistas em caldeiras e componentes para alimentação a vapor. O modelo tem o injetor Commodore com manual e o vídeo de instalação disponível, bitolas, diversos tipos. Requisito de instalação: válvula Globo na linha de vapor, vapor seco, linha de sucção com no máximo 1,30 m e condensado separado. Uma diferença que eles têm é o suporte técnico, que tem envio para todo o Mercosul, foco em qualidade e de vídeo de instrução, né? Tem a caldeira azeite, versão Commodore, que é linha semelhante ao interior com ênfase em versatilidade e robustez. São injetores manuais, né, com corpo em bronze e mesmo esquema de bitolas, né? Instalação idêntica, né? É válvula Globo, tomada de vapor alta, condensado drenado. O público-alvo são áreas rurais e caldeiras automáticas com atendimento Brasil e Mercosul em geral, né? Seu local é em Passo no Paraná. Temos também aqui a MBX Máquinas, né? É, se destaca na produção própria, certificações como NR13. Tem a faixa de pressão aqui, né? De 2 a 9 kg-força. Características especiais: haste de regulagem com maçaneta, válvula de segurança, peça 100% disponível. Requisito: atende a norma NR3, oferece suporte técnico. Outro benefício: é ideal para setores que exigem documentação e certificação, como indústrias pesadas, né? Coneval, que é injetor CS, que tem o tipo injetor, que vem de injetor, né? É distribuidora é, de conexões e válvulas industriais com catálogo técnico completo, né? Bitolas, diversos tipos, faixa de pressão de 3 a 9, mais ou menos. Material bronze, size 160, haste com regulagem em alumínio.
e diferencial a integração de injetor no catálogo de solução industrial, ideal para canais B2B. Tem a KG Term, que é fornecedor localizado em Pindamonhangaba, em São Paulo. Tem injetor manual. Modelo manual com corpo em bronze, mesma bitola padrão, processo de instalação padronizado, foco. Cadeiras para sauna e sistema de aquecimento com suporte local em São Paulo. E assim, de maneira geral, a escolha do injetor nacional deve combinar necessidade técnica, disponibilidade local e requisito normativo, né? Primeiro, a confiabilidade, né, e manutentabilidade que injetores de bronze sem partes móveis têm longa vida e baixa demanda. Conformidade com as normas, a MBX se destaca por atender a NR3, essencial em ambientes regulados. Assim, em relação à acessibilidade geográfica, Palácio Comodoro, Casa da Cadeira e Casas Eite, que são as de Paysandu, né? Oferecem ampla distribuição. E suporte técnico, assim, manuais, vídeos e assistência técnica são diferenciados pela Casa da Caldeira, Caldeira Eite e MBX. E a capacidade de vazão, indústrias com grandes demandas devem priorizar o modelo MBX ou Coneval. O mercado nacional de injetores a vapor apresenta vários players com o típico com o típico do projeto Comodoro, né? Ao optar por modelo, a análise deve abranger critérios como computabilidade, requisitos normativos, regional e logística e a ciência técnica, né? É, esse fabricante oferece a solução mais robusta, né, e sem depender de energia elétrica, aumentando a segurança nacional, né? Agora temos por último, o último tópico, fabricantes nacionais de turbina a vapor para acionamento de bombas de caldeiras, né? É, em indústrias que buscam uma autonomia, né, maior, operacional, eficiência energética e confiabilidade, é comum o uso de turbinas, né, a vapor para acionar bombas de alimentação de caldeiras. E essas turbinas a vapor asseguram um sistema mecânico sólido, se cruzam diretamente com a caldeira impulsionada pelo vapor produzido no processo. Então aqui temos os principais fabricantes, né, nacionais e seus portfólios, né? Temos a TGM Turbinas, que tem uma linha nacional completa de alta, média e baixa pressão. Ela é uma referência em turbinas no Brasil e é tecnologia 100% nacional. Seu catálogo apresenta turbinas de alta pressão e temperaturas, esse modelo, potência 300 kW até 150 MW, operando com vapor de 120 bar e de 530 graus Celsius, né? Aí temos turbina de baixa pressão, que é TM Flex, indica apaixonamentos de bombas, geradores e moagem em processo de média potência. Construção modelar em CAD, CAI e CAN com precisão CNC. E aplicação em açúcar, etanol, celulose, cimenteira. Tudo isso é o que envolve a TGM Turbinas, né? Tem mais Turbivap Engenharia, que é integração em serviço especializado. A Turbivap é sediada em Campinas, São Paulo, e atua como integradora fornecedora de turbinas e ofertante de recursos, né? E constante consultoria e serviço em turbomáquinas, né? Ela distribui modelos da Siemens, proporciona treinamento, capacitação, fornece assinatura técnica, consultoria. Temos a Siemens Brasil, né? Com o modelo SST, ela oferece turbinas de vapor no Brasil com destaque para SST 300, que é pequenas centrais de cogeração. Temos SST 600 e 800, turbinas modulares com até 540 graus Celsius. E a Siemens fornece um respaldo de engenharia global, né? Pela sua consolidação. Tem a Nuclebras, equipamentos pesados, né? Que é a Nuclep, empresa estatal com foco em equipamentos pesados, termoelétrica nuclear e naval. Oferece possibilidade de projeto e fabricação de carcaças, rotores e sublevação de grande porte, incluindo turbinas a vapor sob encomenda. Seu parque fica em Itaguaí, Rio de Janeiro. E produz componentes, né, críticos para turbinas, dá atuação em segmentos como termoelétrica. Temos também a Smart, controle de instrumentação para turbinas. Embora a empresa Smart seja especializada em automação e instrumentação, ele também é complementar, né? Ela certamente é do sistema de acionamento de bombas, né, a vapor, né? Ela regula os eletrônicos de velocidade de pressão e vitais, né, para a bomba, né? Temos aqui algumas é, recomendações, né? É, ter autonomia operacional, a turbina a vapor elimina a dependência da rede elétrica, adequação técnica com grande porte para calibração de bombas de pequenas e médias turbinas, capacitação de integração, quem busca um sistema chave na mão, não com suporte completo deve procurar turbo e VAP, né? Produção nacional, temos a TGM, a Nuclep, controle de automação temos a Smart, né? E assim, o mercado brasileiro de turbinas a vapor
ela é bem vasta e tem um leque muito grande, né? Então, assim, a solução conforme as exigências pode ser TGM abrange toda a faixa de potência, a Turbivap mais acima oferece tecnologia e suporte completo, e a Nucleo viabiliza grandes projetos sob medida, né? E assim, temos um aporte nacional, né, muito bom em relação à fabricação de turbinas a vapor, né? Agora vamos para as considerações finais. A avaliação combinada dos 8 tópicos abordados neste estudo revela que a gestão da água em caldeiras transcende o simples ato de prover água ao sistema, né? É um processo técnico sofisticado que combina engenharia, mecânica, química, automação e gerenciamento de risco. E cada componente é importante, como uma bomba, injetor, visor de nível ou sensor de condutividade. E afeta diretamente o que vai acontecer na caldeira, né? E tudo isso deve ser selecionado, instalado e mantido de acordo com os critérios técnicos e normas, né? E além disso, os parâmetros físico-químicos da água devem ser monitorados de forma contínua, pois até mesmo pequenas variações podem resultar em danos acumulativos graves, como falhas estruturais nos tubos e quedas bruscas de rendimento térmico. Nesse cenário, os objetivos de tratamento da água são fortalecidos tanto como uma necessidade de segurança, como um elemento estratégico para a produtividade industrial. Da mesma maneira, os métodos de tratamento devem ser escolhidos com base nas particularidades da planta, no tipo de fluido empregado e no regime de operação. A indústria, ela nacional é fortalecida aos custos logísticos e são reduzidos e a manutenção e o suporte técnico são facilitados com a presença de fabricantes nacionais, como a TGM, Tubivap, a Nuclep, a Comodoro, né? Isso indica que o Brasil tem a capacidade instalada para suprir as necessidades de geração de vapor com a tecnologia sólida, segura e eficaz, né? E assim assegurar um bom desempenho de uma caldeira não é uma atividade pontual, mas um compromisso constante e multidisciplinar. Apostar na qualidade da água, na aquisição de equipamentos adequados e um monitoramento eficaz é garantir a segurança nas operações, a sustentabilidade ambiental e a competitividade no setor industrial. Esses são os pilares que sustentam a importância dos tópicos discutidos aqui. Obrigado por assistir aqui, espero que tenha entendido tudo. Agora tem aqui todas as referências bibliográficas, né, que pegando para fazer esse trabalho. Agradeço pela paciência e por ter escutado até aqui. Obrigado.